Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta quarta-feira, dia 29 de junho, começando pela CSNA3, que ocasionou a nossa saída ao ultrapassar, ao bater ali nos 19,26, que foi o ponto de saída. Saímos aí com prejuízo dessa operação, com a compra em 20,06. Alguns clientes Desinvest conseguiram até sair com lucro porque compraram mais abaixo, mas a ação deu oportunidade de saída ao bater na média móvel exponencial de 13 períodos nesse pregão. No G60, fechou perdendo força, deixando uma sombra superior e um novo fechamento abaixo dos 18,76 nesse papel. Fica muito ruim para quem, é um sinal muito negativo para quem permanece comprado no ativo. Um sinal positivo, até mesmo geraria até uma oportunidade de day trade nessa ação ou de uma operação de curtíssimo prazo, um retorno, um fechamento no G60 acima dos 19,47, a confirmação de um fundo ascendente ou aqui em 19,47, ou se fizer nova mínima, fizer um fundo acima aí das médias, voltar a fechar acima das médias com um fundo no gráfico 60 minutos, botando stop abaixo da mínima desse fundo. Tivemos a execução de algumas compras hoje, Lame 4. Lame 4 compramos com a ação caindo em 1,85%, mas tivemos uma compra a favor desse sinal de alta, que foi a favor da tendência de alta do ativo. Fechamento dela é de uma nuvem negra, mas um pouco enfraquecida pela essa sombra inferior e principalmente por um fundo no gráfico 60 minutos. Cheguei até a comentar agora há pouco no vídeo chat de fechamento do pregão, uma possibilidade de entrada para quem estava de fora dessa ação em 15,38, isso usando um gráfico 60 minutos, em 15,38, com stop no fechamento abaixo da mínima. Podemos colocar aqui o suporte abaixo dessa mínima, trazendo aqui essa linha para baixo da mínima. A gente tem aqui R$ 15,10. Risco dessa operação pelo G60 em torno de 1,9%. O objetivo da operação é 15,67. Pelo gráfico diário, para quem comprar em 15,38 e botar um stop no fechamento abaixo dos 15,05, o objetivo já fica em 15,72, visto o risco de 2,3%. Mas para quem comprou já na abertura, segue lá em 16,30 e stop no fechamento abaixo dos 15,05. Então, fechamento no G60 bem interessante para esse ativo, apesar da queda do dia. Gráfico da Lojas Renner, execução também da ordem de compra em R$ 60,35, ela fechou em 60,36. Tem aí um movimento, movimentos ascendentes aqui no gráfico 60 minutos, preço acima das médias, também a favor da tendência de alta de curto, médio prazo e curtíssimo prazo. Stop mesmo da posição, fechamento abaixo de 58,45, o objetivo segue em R$ 62,26. Outra ação que gerou compra, uma compra um pouco mais agressiva, porque antes mesmo da superação dos 28,50, um investidor cauteloso, como eu comentei no pregão de ontem, seria mais interessante aguardar o fechamento de uma semana acima de 28,50, com isso confirmando um pivô no gráfico semanal e a superação definitiva dessa zona de resistência. No gráfico diário já deu indício da saída dessa zona de resistência, mas executou a compra hoje em 28,40, caiu 1,41%, perdeu força de novo nos 28,50. Vai ser importante para a nossa posição essa ação voltar a confirmar um fundo ascendente no G60, preferencialmente fechando aí acima de R$ 28,46, seria um indício de realmente romper esses 28,50 e até mesmo um topo aqui no gráfico 60 minutos que está em 28,74 do dia 15/6. Ação de destaque aí no dia, Sambi 11. Sambi 11 abriu com gap de alta e permaneceu bem no dia, fechando em 18,01. Confirmou com isso um pivô de alta. Vamos ver se essa ação consegue sustentar essa tendência de alta dela. Então, confirmou em um pivô de alta, ampliando aqui o gráfico diário e projetando aqui esse pivô de alta para cima de acordo com os números do Fibonacci, objetivo em torno dos 18,56 para esse papel. Então, uma entrada nessa ação por volta dos 18,01, o stop seria um fechamento abaixo desses 17,75, desse gap, que tende a ser um gap de fuga dessa ação. Se voltar a fechar abaixo de 17,75, anula inicialmente essa força de pivô de alta que foi montada nesse pregão e gera até stop de uma operação para quem comprou por volta de 18,01, risco de 1,5% a 1,6%. Com esse risco, a saída ficaria em R$ 18,28, um centavo abaixo da resistência de 19,29, que é a próxima resistência mais importante
máxima aqui desse topo, e também tem aqui R$18,41, uma outra resistência. Então são essas as próximas resistências da SAMB 11. Tivemos também a MPXE3 subindo no pregão de hoje, subindo aí 2,55%, mas permanecendo dentro de uma congestão. O mais interessante para esse papel, olhando para o gráfico diário, é que ela venha fechar acima dos 38,15 no gráfico diário para gerar uma compra desse ativo, para trazer uma compra para esse ativo com o objetivo mais perto lá dos R$40, onde tem uma resistência mais forte em 39,50 e depois 40 e 40,68 resistências mais fortes depois dos 38,15, que eu considero uma resistência importante. Por último, ponta vendedora, MRV3. MRV3 fechou o pregão mal, já tinha comentado essa ação no radar do mercado, confirmou um topo, já tinha um candle de reversão chamado de estrela cadente, e essa estrela cadente aconteceu em cima das médias e junto também das médias do semanal, então ponto interessante para venda. Foi confirmado nesse pregão uma venda dessa ação por volta aí dos 13,30, se vender essa ação em torno de 13,30 e colocar um stop no fechamento acima do topo, 13,87, o risco da operação é de 4,4% e o objetivo de saída da operação é em 12,72, alguns centavos acima desse suporte dos 12,68. Se posicionar o stop acima dos 13,80, acima dos R$13,80, ou seja, se fechar um pregão acima de 13,80, risco cairia para 3,9% e a saída ficaria em 12,79, um pouco mais acima desses 12,68. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.